Olá, que Deus esteja contigo nesse momento, em toda a sua vida. Que possamos viver a palavra do Senhor. Hoje vamos falar os olhos da fé. Os olhos da fé que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E hoje vamos falar sobre essa mensagem que muitos não entendem, mas vou tentar explicar do mais simples possível para entender. Mas antes disso, vim pedir para que você se inscrevesse, ativasse o sininho para não perder as próximas orações, para continuar sempre aumentando, glorificando e conhecendo mais de Deus. Compartilhe também para que outras pessoas possam entender e conhecer mais de Cristo e continuar na palavra de Deus. Ou você pode mandar também com outra forma de você salvar mais vida para Jesus, mostrar que você quer salvar elas também, e deixe seu like, isso mostra o seu vídeo para que mais pessoas venham assistir. A fé não é cega. Um dos aspectos da fé é uma clara visão espiritual. Chamemos a isso aos olhos da fé. Nosso texto de hoje declara que os grandes homens de fé todos morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo hoje longe. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual difícil o consultor é Deus. Moisés ficou firme como vendo o invisível. Vemos através dos olhos da fé, vemos a realidade do mundo espiritual, a realidade de Jesus Cristo, do ministério angélico e do céu, onde eles estão nos preparando lugar. Os olhos da fé proporcionam uma perspectiva real. Um jovem marinheiro, sob primeira vez a um mastro, olha para baixo e vê as ondas alterosas lá muito embaixo, sente-se paralisado de temor. Um velho marinheiro grita: olhai para cima, rapaz, fita os seus olhos numa estrela. E ele o faz, e ele é firmado pelo olhar habitado a fazer o seu serviço. Vedes a visão do distante que firma contra o redemoinho do presente. Pelos olhos da fé, olhamos o passado e vemos a mão guiadora de Deus nos negócios dos homens. Pelo telescópio da profecia, olhamos o futuro e vemos o triunfo final da justiça, o estabelecimento do reino de Deus. Isso nos dá hoje ânimo e resistência. Quando atravessamos o vale da sombra, as águas revoltas, podemos ver pelos olhos da fé o Filho do Homem ao nosso lado. Não olhamos desanimados pelas sombras de uma hora probante, nem nos deslumbramos pelo brilho e a cintilação de uma tentação momentânea, porque pelos olhos da fé podemos ver o presente à luz da eternidade. Isso nos dá um verdadeiro senso de valores. Ao orarmos hoje por mais fé, pensemos nisso em termos de acrescidas introspecções e a visão espiritual. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé, e entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, 3. Entendemos que a fé é uma coisa que você não se esperava, uma coisa impossível que se torna possível, porque mediante a Deus nós temos isso. A fé é uma esperança que temos de conquistar algo que Deus me prometeu, como uma profecia, ou uma fé que você tem em si mesmo de conquistar algo como uma casa ou o reino de Deus. Isso mostra uma fé que às vezes é impossível para algumas pessoas, mas é possível para Deus porque você tem fé. A fé é uma coisa espiritual, não é uma coisa carnal. Isso muitas vezes nós não entendemos, mas a fé remove as montanhas da incredulidade e dúvidas. Quando olhamos o que Cristo fala sobre nós teríamos uma fé de como um grão de mostarda, isso mostra que através da fé nós possamos sim fazer grandes coisas que são impossíveis pela humanidade, porque as pessoas da humanidade não entendem Deus
como forma de alto poder. Então, a nossa fé pode sim mover uma montanha, se você tiver fé e se Deus permitir, sim, a sua fé pode sim. O problema é que nós não temos fé, e hoje em dia muito pouco fé, para fazer um milagre, uma cura tão esplendor como antigamente as pessoas faziam, ressuscitavam, curavam e exaltavam o nome do Senhor. Hoje as pessoas têm pouca fé. A fé é uma coisa que nos sustenta a guerrear. Você tem fé da Nova Jerusalém? Você tem fé que Deus vai voltar? Você tem fé que você vai realizar aquele sonho? Você tem fé que você vai receber grandes algo? Você tem fé que você vai ganhar uma casa? Você tem fé que vai ganhar uma mulher sábia de Deus? Você tem fé que você vai ganhar um carro? Você tem fé que vai ter uma porta de emprego melhor? A fé nos faz alcançar coisas impossíveis, porque para Deus tudo é possível. Entendemos que a fé, quando nós temos olhos de uma esperança, nós conseguimos sim ter uma fé e podemos conquistar se Deus nos permitir. A fé, ela nos abre os olhos. Os olhos da fé é um símbolo que hoje podemos ter uma fé de uma coisa que nós pode conquistar, ou às vezes nós pode morrer sem conquistar, porque às vezes não era intermédio de Deus para nós conquistar. Eu sei que o meu Redentor vive, que Ele é Cristo Jesus. Nosso Redentor, nosso Deus, Ele é Cristo. Se for da presença de Deus, você vai conquistar, receber você vai conquistar todos os seus sonhos. Só precisa confiar e esperar que no tempo de Deus Ele vai reagir para a sua vida. Agora, neste momento, vamos orar, pedindo cura, libertação, pedindo que Deus nos abençoe espiritualmente e também na vida financeira, que possamos cada vez melhorar na presença de Deus, como que Ele quer que nós sejamos abençoados. Não é fácil, mas a palavra de Deus ensina que a fé, ela move montanhas, que a fé nos faz alcançar algo impossível. Vamos orar. Coloque o nome dos seus familiares, amigos, no comentário, que possamos orar juntamente com você, pedindo cura, que Deus lhe proteja, que precisamos de cura para ser curado. Deixe seu pedido de oração, que você quer conquistar ainda nesse ano, que você está correndo atrás. Deus estará do teu lado, somente esperar e confiar. Vamos orar. Senhor, acrescenta-nos a fé para contemplar tuas maravilhas e não duvidar-nos dos momentos adversos e conturbados pelos quais passamos. Que através da fé tenhamos uma visão clara dos teus propósitos sobre nós. Que possamos pela fé conquistar aquilo que ainda nós não conseguimos conquistar. Pela fé, nós temos uma firme esperança da Nova Jerusalém. Possamos ter fé e esperança de correr atrás em seus mal de cada dia para receber a tão sonhada bênção. A fé é um fundamento das coisas que se espera, as provas das coisas que não se vê. Você espera ganhar um carro, Deus te dá um avião. Você espera ganhar uma casa, Deus te dá uma mansão. Porque você está preparado. A prova nos faz isso. A prova era para te provar, entende? Se você pediu um carro e Deus tirou tudo de ti, trocou de trabalho, seu carro foi batido, você pensou assim, nunca vou conquistar. Mas Deus vai se moldando, Deus vai te preparando, gente. E hoje podemos entender que foi do intermédio de Deus, Ele irá te abençoar mais ainda. Que se for do propósito dele, Ele irá te abençoar. Ele só está te provando. Se você passar essa prova, você receberá grandes coisas. A Bíblia diz que assim as provas são ruins, mas elas passarão. E nós nunca desfrutará da tamanha bênção de Deus. A bênção que, e lá no céu, a bênção é muito grande para a nossa vida. A bênção é inexplicável que Deus quer lhe entregar, hoje e para todo sempre. O que Cristo, que Deus quer nos fazer conquistar é algo impossível para os olhos humanos,
mas para Deus é possível. O que Deus quer Deus quer que você receba é tão grande que nem a ciência pode provar. O que Deus quer que você entenda é tão lindo que você às vezes não acredita. Se você não entende hoje, mas você vai ter uma vida eterna. Você tem a vida eterna. O problema é que tem duas vidas eternas, de sofrimento e de glórias. E nós que escolhemos isso. A nossa fé faz conquistar umas ou duas. Se você tem uma fé fraca, que não tem forças para conquistar, não acredita nos planos de Deus, você está escolhendo um caminho muito largo, pouca fé, querendo conquistar uma vida de prazeres efêmeros e transitórios, que isso vai te trazer só o fogo. Mas se você tem uma fé, uma vida de oração, converter seus maus caminhos, orar, jejuar, viver a palavra de Deus, você receberá a coroa da vida, que simboliza a salvação, que Deus quer lhe entregar desde o princípio de tudo. Então que hoje podemos entender que Deus, Ele quer te abençoar, mas a nossa fé é tão pequena que nós não conseguimos acreditar. A nossa fé é tão pequena que Jesus mostra tantas vezes o discípulo. Sua fé é tão pequena. Se tivesse sua fé fosse igual um grão de mostarda, você moveria uma montanha. Um grão de mostarda é uma fruta, é uma semente pequenininha, mas quando ela cresce, fica enorme. Entendemos que hoje a nossa fé, ela é pequena, mas um pouquinho dessa fé faz transformar algo grande. Pedro muitas vezes teve pouca fé. Sim, muitas vezes não acreditou em Jesus, negou Jesus, caiu, não conseguiu andar sobre as águas. Muitos outros discípulos mostram pouca fé. Tomé precisou de ver para crer, e outros discípulos. Entendemos que a fé não é para qualquer um. Era discípulo, mas tinha às vezes pouca fé. Mas eles melhorou isso, e eles teve fé para pregar e viver a palavra de Deus. Entendemos que a fé, às vezes a sua fé hoje é pequena, mas se você confiar, acreditar, viver, orar, você vai melhorar a sua fé, para aumentar a sua fé. Porque nossa fé, ela tem que ser aumentada. Nós temos que acreditar nos planos de Deus para a nossa vida. As profecias não são em vão. Você que tem que crer nessas profecias. Abraão foi se cumprir as profecias depois de velhos. O povo de Israel viveu 420 anos de cativo para receber a glória, para receber a nova terra, a terra de Canaã. Entendemos que o povo de Israel esperou quanto tempo Jesus para ele ir, mas as pessoas, e que possamos entender que Abraão quase não creu, que o povo de Israel queria voltar para a terra do Egito e o povo não creu em Jesus. Que hoje você receba e creia no milagre de Deus. Compartilhe para mais pessoas, se inscreva e dê seu like, que Deus o possa abençoar grandemente na palavra de Deus.